Fala, galera. Nono ano. Estamos vendo o quê? Estamos vendo que todas aquelas fórmulas que a gente começou a aprender sobre balanceamento, sobre regras tentativas e tal, isso tem que ser inserido no nosso dia a dia. E a gente começou a trabalhar, nas aulas passadas, a química do corpo humano. E a gente começou a falar de emoções. A gente falou de amor, estava falando de raiva, a gente falou um pouco de depressão. E tudo isso está ligado no universo da química. Quando a gente começou a falar de química do amor, a gente viu que os hormônios, eles entram na nossa corrente sanguínea e eles vão fazer com que algumas substâncias estimulem ou desestimulem o nosso bem-estar. Então, a gente vai ver que algumas substâncias como adrenalina, noradrenalina, essas substâncias são elas que fazem com que o nosso corpo fique ou relaxado ou fique contraído. E isso vai de encontro a o que a gente estudou. Se a gente estava estudando sobre reações químicas, e a gente viu que tudo tem que ser balanceado, quando essas substâncias são liberadas, elas precisam ser liberadas de uma forma em que não aumente ou não diminua a sensação que ela vai provocar. A gente viu, por exemplo, que essa substância aqui, ó, chamada de dopamina, é chamada de a substância da felicidade. Ela vai estabilizar o nosso metabolismo, fazendo com que todo o nosso corpo responda às sensações recebidas. Quando a gente não tem essa substância em boa quantidade, em boa dosagem, a gente vai ficar mais triste, consequentemente, a gente vai ficar mais contraído. Você não vai para uma festa todo fechado, todo contraído. Não, você vai para a festa liberado, relaxado. Então, é isso que acontece quando as substâncias são liberadas no corpo. Veja, a gente falou também que algumas substâncias podem fazer o amor durar mais. Como assim, professor? Quando os hormônios são liberados no corpo, se seu corpo estiver contraído, a substância ela não chega ao músculo da forma que deveria chegar. Consequentemente, você vai ficar uma pessoa mais presa, mais contraída, mais fechada. Ao contrário, quando determinadas substâncias, como essa aqui, ó, ocitocina e vasopressina, são liberadas no corpo através dos hormônios, elas vão chegar nas musculaturas e vão relaxar essa musculatura. Consequentemente, você recebe outras substâncias, você recebe oxigênio, você faz com que haja uma nutrição das suas células. Quando a gente corre bem muito, quando chega no final, todos os professores de educação física dizem a gente, não pare de vez. Não chegue, termine a sua atividade física, qualquer seja ela, não só a corrida. Jogou bola, voleibol. Quando você gasta muita energia, o ideal é que, no final, você faça uma atividade leve, para que aquilo que ficou acumulado no seu corpo, chamado de ácido lático, por exemplo, quando a gente começa a gastar energia, a gente começa a gastar glicose, carboidrato. Quando chega no final, esse carboidrato que foi gasto, ele começa a acumular uma substância chamada ácido lático, que é ela que provoca a cãibra. Então, quando eu chego no final de uma atividade física intensa, o ideal é que depois da atividade física intensa, eu não pare de vez. Porque se eu parar de vez, gastei carboidrato e vou acumular ácido lático. Se eu acumular ácido lático, no final eu posso ter câimbras. Então, o ideal é que depois de terminar a atividade física intensa, eu fique caminhando de leve, bem levezinha. Levezinha por quê? Levezinha por quê? Porque eu preciso distribuir essa substância, para que ela não fique acumulada no corpo. Beleza? Nós usamos a química, nós vimos as substâncias, nós fizemos balanceamento de equações, e no corpo da gente tem substâncias químicas produzidas. O que é que a indústria faz? Ela imita as substâncias do corpo. Por exemplo, tem uma substância que a gente libera, os hormônios, chamados de feromônios. Essas substâncias, elas servem para fazer liberação de outras substâncias,
para que a gente fique atento ao que acontece no meio ambiente. Essas substâncias, geralmente, elas são liberadas para que haja atração, uma atração do sexo oposto. Algumas pessoas liberam mais, outras pessoas liberam menos. Quando os cientistas começaram a estudar isso, eles perceberam que os insetos, como por exemplo as formigas, elas liberam essas substâncias para que outras possam segui-la. Já falei isso para vocês. Quando a gente vê formiga uma andando atrás da outra, é porque elas liberam feromônio e a outra sente o cheiro e vai atrás. A mesma coisa da cadela no cio. A cadela no cio libera feromônio e esse feromônio serve de atrativo para os outros cães. Nós, homens e as mulheres, também liberam substâncias atrativas. Só que a nossa substância é muito pequena em relação aos outros animais. Então, os cientistas pegaram essa substância, levaram para o laboratório e fizeram alguns perfumes e conseguiram fazer uma atração maior de pessoas do sexo oposto quando alguém utilizava o feromônio. O feromônio é liberado naturalmente pelo nosso organismo. Mas o que acontece é que algumas pessoas liberam mais, algumas pessoas liberam menos. Então, o cheiro que nós temos é um cheiro que atrai o sexo oposto sem nem ele saber. Hoje em dia já tem perfumes que são feitos com odores muito semelhantes aos odores que nós liberemos. Isso vai servir de atração para outras pessoas. Então, veja só, a gente está falando de química, a gente falou de substâncias químicas, a gente falou de junção dessas substâncias químicas, e eu estou pegando elas, mostrando a você que a química ela não é uma coisa isolada da nossa vida. Não. Ela é algo que está junto com a vida para que torne a nossa vida melhor. Se você usa um perfume, a ideia, além de você ficar cheiroso, cheirosa, claro, é fazer uma atração de quem está perto de você, tá certo? Então, normalmente, a gente já libera esse feromônio que ativa no sexo oposto a libido, o desejo do sexo oposto. Beleza? Viu? Nós também vimos nas aulas passadas que, além do amor, além da química do amor, tem também a bioquímica da raiva. Quando a gente está com raiva de alguma coisa, outras substâncias são liberadas. Mas preste atenção. Quando essas substâncias são liberadas, não é simplesmente para a gente ficar com raiva, não. A ideia do nosso sistema nervoso é fazer com que a gente fique mais disposto a enfrentar os nossos medos. Então, quando ele fala aqui em medo, ele fala em raiva. Então, tem várias coisas na vida de vocês que aconteceu, que você ficou com medo, mas mesmo assim você conseguiu fazer. A gente já deu ideia disso aí. Algum cão correndo atrás de você, um assaltante correndo atrás de você, você teoricamente corre. Corre de medo. Mas esse medo também está oculto na raiva. A gente tem raiva daquela situação e a gente vai fazer com que o nosso corpo tente enfrentar isso aí. Quem faz isso é o nosso sistema nervoso autônomo. Não é sistema nervoso autônomo. Vocês conhecem o sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em central, periférico e autônomo. O sistema nervoso central é o cérebro, cerebelo, ponto e bulbo, e a medula. O periférico são os nervos cranianos e os nervos da medula. E o sistema nervoso autônomo, olha o nome, autônomo, quer dizer que ele não depende da nossa vontade. Ele age sem que a gente esteja comandando nada. Então, é esse sistema nervoso autônomo que leva a gente a descarregar substâncias no corpo para que a gente possa fugir de determinado local. Então, quando ocorre o medo, a gente libera adrenalina e noradrenalina, que são substâncias que vão aumentar o transporte de oxigênio no corpo. No cérebro, aqui tem neurotransmissores. Neuro quer dizer neurônio,
transmissores nos neurônios. Tem um neurônio aqui e tem outro neurônio aqui. Eles não estão ligados um ao outro. Os neurônios são separados. Entre um neurônio e o outro, aqui, ó, tem substâncias chamadas neurotransmissoras, transmissores nos neurônios. Essas substâncias aqui do meio, elas aumentam ou diminuem a passagem do impulso elétrico. Neurônio, outro neurônio. Aqui eu tenho substâncias que vão aumentar ou diminuir a passagem do impulso elétrico. Então, quando eu estou com medo, quando eu estou com raiva, eu quero que aquela sensação passe rápido. Eu quero que aquela coisa rapidamente aconteça. Então, essas substâncias aqui, a adrenalina, liberadas aqui, neurotransmissores, elas liberadas no sangue, elas vão fazer com que o fluxo sanguíneo seja maior. Se o sangue passa mais rápido, ele mais rapidamente leva oxigênio. Entendi. Quer dizer que quanto mais adrenalina no corpo, maior velocidade do sangue, maior quantidade de oxigênio. Por isso que quando eu estou correndo, eu vejo que aquilo ali pode fazer com que eu rapidamente faça aquilo que precisa ser feito. Como assim? Estou parado e vem um carro, aqui eu noto que vem um carro ali que possa me atropelar. Eu estou com medo e raiva. Aí o medo vai fazer eu desviar disso aqui. Depois que passa o susto, você nota que seu coração está acelerado, sua respiração está ofegante. Isso tudo aconteceu em segundos. Então, a adrenalina foi liberada no sangue. Rapidamente você teve mais forças para pular de lado por causa do carro que vinha para cima de você. Então, rapidamente você conseguiu desviar daquilo que poderia lhe causar algum dano. Graças a quem, professor? Graças à explosão de energia dentro do seu corpo, liberado pela adrenalina. Ao mesmo tempo, a gente não pode passar o tempo todo muita adrenalina no sangue, não, porque senão fica o tempo todo o coração acelerado, a respiração ofegante. Não. Depois que passa o susto, outra substância chamada noradrenalina, ela vai fazer com que, ó, devagarzinho, isso volte ao normal. Porque eu não posso ficar liberando substâncias no meu corpo que possam me prejudicar depois. Eu já falei isso na aula passada. Veja, se você fica o tempo todo liberando essas substâncias, você fica com excitação. Falei que tem dois tipos de estresse. O estresse bom e o estresse ruim. Se eu estou esperando uma festa, eu fico excitado por causa da adrenalina, mas eu estou esperando uma coisa boa. Aumenta o fluxo sanguíneo, fico mais relaxado. O estresse ruim, estou esperando uma prova que eu não estudei, por exemplo, estou esperando uma cirurgia. A gente falou das meninas em relação à menstruação. Se nesse dia aqui ela sabe que vai ter uma menstruação, nos dias anteriores ela entra na TPM, tensão pré-menstrual, para que ela não fique o tempo todo pensando nisso. Mas não tem como. Ela sabe que todo dia 10 do dia 15 vem o fluxo sanguíneo. Então, pensem, meninas e meninos, como é difícil ser mulher. Todo mês há um sangramento. Isso não é bom. Algumas pessoas vão até o hospital devido às cólicas que tem durante a menstruação. Beleza? Certo? Então, eu tenho tantas substâncias que vão aumentar a velocidade do fluxo, como vão diminuir. Tem uma substância que a gente já falou, liberada pelo cérebro, que é a dopamina. É um neurotransmissor que dá a sensação de prazer, da alegria. Essa substância, ela facilita o fluxo sanguíneo e ela vai organizar o meu organismo para liberar substâncias em boas quantidades. Então, ele é chamado de um neurotransmissor do prazer.
a baixa quantidade da dopamina, dessa substância, vai causar irritabilidade. A pessoa vai ficar irritável, qualquer coisa ela vai ficar chateada. O engraçado é que nas pesquisas, quando se aumentou demais a dose dessa substância, causou a mesma sensação de irritabilidade. Tem pouca dopamina, a pessoa ficou irritada. Aumentei demais a dose de dopamina, a pessoa ficou irritada também. Então, cuidado. Nem posso dar demais, nem posso dar de menos. Equilíbrio. Equação balanceada. Se tu produz uma substância, essa substância tem que ser liberada para produzir a função que ela exerce. Tudo isso que a gente está falando aqui, os cientistas pegam isso, levam para o laboratório e vão criar substâncias parecidas com essas para facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que só vive com raiva, uma pessoa que só vive calada, quieta no canto. Nós, vocês meninos, alunos, estou pensando em fazer engenharia química. Pronto, você vai estudar essas substâncias que a gente falou aqui e vai ver qual a dosagem que você vai colocar numa pessoa para fazer com que ela fique mais ativa. Daqui a pouco a gente vai falar em depressão, você vai ver que depressão não existe uma causa só, que não é fácil de curar, se é que haja cura. Mas o tratamento é como uma pessoa viciada em álcool, em drogas lícitas e ilícitas. Quando a pessoa faz o tratamento, ela sempre vai dizer assim: hoje eu venci mais um dia. Ela geralmente não diz que está curada. Por quê? Porque para quem é viciado crônico, cada dia é uma vitória. Nós temos a mania de dizer que fulano é viciado em jogo, fulano é viciado em dançar, fulano é viciado em sair, fulano é viciado em jogar videogame. E diz, essa pessoa não deixa o vício porque não quer. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga isso. Todos nós somos viciados em alguma coisa. Só não descobrimos ainda em quê. Por exemplo, tem gente que quando está irritado, se der um pedaço de chocolate a ela, ela fica boazinha, tranquila. Você, às vezes, está irritado, toma um suquinho, alguma coisa com açúcar, você fica tranquilo. Então, peraí. Todos nós somos viciados dependendo do que se fala, do que se faz. E não é fácil. Por exemplo, uma pessoa come muito. Ah, essa pessoa é gorda porque quer. Ela é viciada em comer. Então, o vício, ela atinge o cérebro, ela não atinge a barriga, não. Não é chegar assim, cortar, não. Não é assim, não. Não é assim, não, porque há uma ligação do cérebro em relação à comida. Em relação ao prazer que a comida desperta naquela pessoa. Olha a substância química de novo. Todas as substâncias químicas passam as suas sensações para o cérebro. Está jogando videogame? Free Fire? Poxa, que prazer, eu estou jogando aqui. Para aí, vai estudar. Você já pega tudo aquilo que era prazer e coloca como se fosse um peso para você. Ter que estudar, ter que sentar na cadeira. Então, veja, a gente tem que trabalhar, principalmente com o jovem, com o adolescente, com equilíbrio. Não é proibindo coisas que a gente vai conseguir de vocês a resposta. Não tem como eu dizer assim, ó, tu tem que estudar, porque se tu estudar, tu não vai ser uma pessoa, porque... Não, não. Vamos explicar a vocês, ó, peixe, joga teu Free Fire, mas também, ó, estuda um pouco também, e, ó, equilibra as coisas, mostra que para ser um jogador de Free Fire e campeão, não são todos, é feito de futebol, todo mundo queria ser Neymar, né, não? Todo mundo queria ser, mas o Neymar é um em 1 milhão. Pesquisas feitas na Inglaterra, os meninos que entram com 8, 9, 10 anos nas categorias de base de time grande, de 100 mil meninos, 2, no máximo 3, chegam, isso com 10 anos, no máximo 3 chegam a ser profissionais do time grande.
geralmente vão para time pequeno. Então, veja que é muito difícil ser um jogador profissional. A concorrência é muito grande, muito alta. Além de tudo isso, eu tô falando de química. A gente falou de amor, a gente agora está falando de raiva. E reações explosivas. Quem nunca teve uma reação explosiva? Assistam um filme chamado Dia de Fúria. Procure lá na internet, lá vocês são mestres aí em baixar filmes. Assistam um filme chamado Dia de Fúria. Vocês vão ver que um cara normal, tranquilo, igual o pai de vocês, igual a mim, igual as pessoas que vocês conhecem, trabalhadoras, casa, trabalho para casa, vai ter um dia que ele vai ter um dia de fúria que ele não vai aguentar conversar com ninguém, ele vai começar a quebrar tudo. Então, essa é uma reação explosiva que todo mundo, se não teve, um dia vai ter. Vê aqui um caso, por exemplo, veja. Quando um intruso entra na gaiola de um animal, a gente diz assim, ó, quando o intruso entra na tua casa, o macho residente dispara em segundos um ataque. E existe um gene que codifica esse tipo de comportamento agressivo. Ó, concluiu o grupo liderado pela pesquisadora Emily, da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. A agressividade dos machos depende de pelo menos de um gene situado no cromossomo Y. Lembrem vocês que nós temos dois hormônios sexuais, X e Y, homens. X e Y. As mulheres só têm genes do cromossomo X. Mulheres são XX, homens são XY. Então, foi descoberto que no macho, esse gene está situado no cromossomo Y. Na mulher, está localizado no cromossomo X. Então, veja, tudo parte da química. A gente não dispara substâncias porque a gente quer liberar substâncias no corpo, está cheio de substâncias químicas que serão liberadas de acordo com a necessidade do corpo. Então, nem pensem que o seu corpo vai liberar a substância porque ele quer, não. Sempre vai ser liberado de acordo com a necessidade. Falei na aula passada, professor e motorista de ônibus são as duas profissões mais estressantes, porque a gente fica o tempo todo em alerta. A gente está dando aula aqui, mas está pensando. Você está entendendo, você está prestando atenção. Eu estou procurando aqui informações na minha cabeça. Tenho que lidar com o meio ambiente. E tudo isso me deixa em alerta, estresse. O motorista de ônibus é a mesma coisa. Um bocado de gente conversando, gritando, falando, carro na frente dele, uma moto que cruza. Imagina o cara passar o dia todinho nessa profissão. Ele vai ficar o tempo todo liberando adrenalina, isso não é bom. Então, professor e motorista de ônibus são as duas profissões mais estressantes que existem devido à atenção que a gente precisa ter na nossa profissão. Então, aqui eu sei que quando a gente está com raiva, quando a gente quer liberar a nossa tensão, eu tenho um gene dentro do meu cromossomo Y. E as mulheres têm um gene dentro do cromossomo X. Professor, tá beleza, eu tenho os genes dentro do cromossomo. Como é que eles são ativados? Lembra que a gente falou que tudo depende do comando cerebral, tudo depende do comando cerebral. Então, é a partir do cérebro que a gente vai receber ondas elétricas para começar a liberar substâncias. Esses genes nos cromossomos ativam um mecanismo onde? No cérebro, capaz de determinar comportamentos o quê? Agressivos. Quer dizer, professor, que eu posso estudar alguém que seja muito agressiva, eu posso pensar que ele tem essa substância em maior quantidade que outras pessoas? Sim. Diferentes mecanismos moleculares estão envolvidos e geralmente atuam na transmissão da informação de neurônios. Lembra? A gente falou em neurotransmissores, transmissores feitos por neurônio.
que emprega moléculas neurotransmissoras, em particular a serotonina, uma substância chamada serotonina, que vai ser liberada entre um neurônio e outro. Quando ocorre transmissão sináptica serotonergética, o que é isso, professor? A transmissão entre um neurônio e outro. Quando acontece essa transmissão da serotonina, o córtex cerebral, a substância mais externa do cérebro, bloqueia os comportamentos agressivos que seriam disparados pelas regiões mais baixas. Com pouca serotonina, o córtex não consegue refrear o ataque. Quando ocorre de chegar ao cérebro um comportamento agressivo, uma substância chamada serotonina é liberada. E ela vai direto para os neurônios. Quando ocorre pouca quantidade de serotonina nessas pessoas, a gente nota que a agressividade delas é maior. Olha o que ele diz. Ó. Pessoas violentas apresentam baixos teores de serotonina no cérebro, nas mesmas regiões associadas à agressividade dos animais. Além disso, os psiquiatras tratam os psicopatas e as pessoas muito agressivas com medicamentos agonistas, quer dizer o que é, professor? Medicamentos que diminuam essas substâncias, com medicamentos agonistas da serotonina, e outros que aumentam a sua presença nas sinapses. Veja, a gente notou aqui que pessoas que têm baixa serotonina disparam mecanismos rápidos de raiva, de agressividade. Então, tem pessoas que falam, não é o jeito da pessoa falar. Não, o jeito dela é esse. Tem pessoas que você conhece que é sempre agressiva com as outras. E tem gente que se desculpa, não, isso é meu jeito, é meu modo de falar. Não. Isso pode ser um problema causado pela baixa quantidade de substâncias neurotransmissoras no corpo. Então, a gente está vendo aqui que se alguém tem baixa quantidade de serotonina, ela vai disparar uma agressividade maior. E se eu tratá-la com serotonina, eu vou fazer com que haja um equilíbrio no corpo dela. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre a particularidade das explosões raivosas. A gente está vendo aqui que a gente já viu o amor, substâncias químicas. Raiva, substâncias químicas. Explosões raivosas, que a gente está vendo agora, também depende da liberação de substâncias químicas. Na próxima aula, a gente começa daqui. Então, vai mentalizando aí, e depois eu vou pedir para vocês fazerem um relatório sobre tudo isso que a gente está falando. Beleza? Pela influência das substâncias químicas no amor, na raiva e na depressão. Ok? Valeu!